Nós vimos que a contestação é a peça processual, é o ato processual pelo qual o réu apresenta a sua defesa. Então, essa associação entre contestação e defesa já está muito bem estabelecida com os senhores. Pois bem, o que eu quero ver agora com os senhores, portanto, são as classificações da defesa. Isso é um tópico importante. Nós temos dois critérios classificatórios, as classificações da defesa. Nós temos dois critérios classificatórios quanto à defesa, que são importantes. O primeiro critério classificatório se dá quanto à preclusão. A preclusão que falamos não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo que falamos da preclusão, no que consiste preclusão. Preclusão é a perda da oportunidade de praticar um ato processual. Quanto à preclusão, a defesa se classifica em exceção ou objeção. Exceção ou objeção. O que diferencia a exceção da objeção? É que a exceção é o tipo de defesa que se submete a um prazo preclusivo, ao passo que a objeção é o tipo de defesa que pode ser alegável a qualquer momento, logo que não se submete a um prazo preclusivo. Então, quanto à preclusão, as espécies de defesa podem ser exceção ou objeção. Exceção é o tipo de defesa que se submete a um prazo preclusivo. A maioria delas. Objeção é o tipo de defesa que não se submete a um prazo preclusivo e você pode alegar a qualquer momento, como as questões de ordem pública. Justamente por ser uma questão de ordem pública, no interesse geral da coletividade, você pode alegar a qualquer momento. Ok? Essa classificação ela é menos utilizada um pouco na prática. Tá? Em que pese ser importante o seu conhecimento, muito importante o seu conhecimento, você saber o que você pode alegar a qualquer momento ou não. Mas é mais raro você ver essa distinção de exceção para um lado, objeção para o outro. Essa terminologia ela é mais rara de você ver, é mais comum de você encontrar nos livros mais técnicos. Mas o próximo critério classificatório, ao contrário, é muito comum na prática. Tá? E o próximo critério classificatório se dá quanto ao objeto da defesa. E no próximo critério classificatório, a defesa pode ser de mérito ou processual. Então nós temos a defesa de mérito e a defesa processual. Senhores, a defesa de mérito se subdivide em defesa de mérito direta e defesa de mérito indireta. Então nós temos aqui uma subdivisão. Quanto ao objeto, pode ser direta ou indireta. Direta ou indireta. A direta se subdivide. Me perdoem. Quanto ao objeto, pode ser de mérito ou processual. Mérito ou processual. A de mérito se subdivide em direta ou indireta. Direta ou indireta. Ok? Defesa de mérito direta se dá quando o réu nega
a existência, a ocorrência do fato constitutivo do direito do autor. A defesa de mérito direta se dá pela negativa do fato constitutivo do direito do autor. Então o autor vai a juízo pedindo a condenação do réu a lhe pagar 10 mil reais, porque ele, autor, emprestou para o réu essa quantia de 10 mil reais e chegou o prazo de devolução e o réu não pagou. Essa é a pretensão do autor. Causa de pedir e pedido. Como é que o réu pode se defender? De várias formas. Defesa de mérito direta. O réu se defende dizendo assim: excelência, eu nunca vi esse cara. Eu nunca peguei dinheiro com ele. Então eu não tenho que pagar. A minha defesa é essa. Eu não peguei dinheiro com esse calhorda. Essa defesa será qualificada como defesa de mérito direta. Ele foi direto ao ponto, não pegou. O fato constitutivo, transferência de patrimônio, o mútuo, foi negado pelo réu. Essa é a defesa de mérito direta, negativa pelo réu. Na defesa de mérito indireta, o réu admite o fato que constitui o direito do autor. Na defesa de mérito indireta, o réu admite o fato que constitui o direito do autor. Então, no nosso exemplo, o réu diria: excelência, eu peguei dinheiro mesmo com o autor. Mas é claro que o réu não para aqui, né? Porque nós vimos lá atrás que uma das reações possíveis do réu até é reconhecer a procedência do pedido. Artigo 487, inciso 3º, a linha A. Reconhecimento da procedência do pedido. Mas ele não está fazendo isso aqui. Ele está se defendendo. E ninguém se defende apenas reconhecendo que a outra parte tem razão. Então não acabou a defesa de mérito indireto. Ele reconhece, ele admite a ocorrência do fato constitutivo que o autor alega. Mas ele não para por aí. E até aqui não teve defesa nenhuma, né? Ele admite: excelência, eu realmente peguei dinheiro com o autor. Mas, e aqui começa a defesa. O principal conteúdo defensivo, o conteúdo defensivo em si, na defesa de mérito indireta, se dá pela apresentação do réu de fatos novos. Eu peguei dinheiro com o autor, excelência. É verdade, realmente, mas ele esqueceu de falar algumas coisas. Ele esqueceu de falar, por exemplo, que eu já paguei. É um fato novo. Ele falou que eu peguei dinheiro com ele em janeiro de 2020. Eu não vou negar isso não, excelência. Ele falou que estava combinado de eu lhe pagar em junho de 2020. Eu não estou negando isso não, excelência. Tudo que ele falou é verdade. Ele só esqueceu de falar que eu paguei aqui o comprovante. O fato do pagamento, o réu está trazendo. É um fato novo. O réu não nega a existência do fato que, em tese, constitui o direito do autor. Mas o réu nega que o autor tem o direito, não porque o fato não existiu, mas porque o réu está trazendo um outro fato. Um outro fato que elimina o direito do autor. Então, na defesa de mérito indireta, o conteúdo da defesa se dá pela apresentação de fatos novos. E esse fato novo, na defesa de mérito indireta, pode ser de conteúdo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então é um fato novo que impede o direito do autor. É um fato novo que modifica o direito do autor. É um fato novo que extingue o direito do autor.
o fato novo que o réu traz, o réu, volto a dizer, na defesa de mérito indireta, o réu começa admitindo que o que o autor falou é, em tese, verdade. Mas a defesa do réu em si está pela apresentação de fatos novos. O autor esqueceu de falar, Excelência, não sei se por esquecimento mesmo ou por safadeza. Esses fatos que podem ser dessas ordens aí. Fato impeditivo. Para ficar nesse mesmo exemplo do empréstimo, que é o mais fácil de ver. Dá para trabalhar com tudo aqui. Fato impeditivo. Você fala assim, olha, Excelência, eu peguei mesmo o dinheiro com o autor, não nego não. Só tem um detalhezinho. Na época que eu contraí, que eu celebrei esse negócio jurídico, eu era absolutamente incapaz. Eu sofria de uma doença mental incapacitante. E eu não podia contrair, celebrar negócios, celebrar atos na vida civil, sozinho. É inválido esse negócio. Então não pode subsistir efeitos jurídicos válidos. E veja, não é de boca não. Eu tinha um tutor. Qualquer um poderia saber se corresse certidões do distribuidor. Eu era interditado. Eu sofria mesmo de uma doença mental incapacitante. Eu tinha uma doença mental grave. Então, é aquilo, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Quem empresta mal, fica chupando dedo. Agora, tô recuperado. Ou agora quem está me defendendo é o meu representante. Nós não queremos pagar. Porque esse negócio não... O que é um fato impeditivo? Quando se fala de fato impeditivo, você deve logo associar o impedimento. Impedimento no futebol mesmo. O que é um impedimento no futebol? Como é que é o impedimento? Não é a regra do impedimento, as mulheres vão ficar desesperadas, né? Você não precisa saber que entre a linha do gol e o atacante tem que ter 2 defensores. Não precisa saber isso. Mas como é que se dá no ponto de vista fático? Em geral, um camarada passa a bola para o outro, que empurra para o gol. Você deve pelo menos ter visto isso, né? A torcida comemora, o time vai lá comemorando. Às vezes até muda no placar. Hoje em dia até vai para o meio do campo, o juiz, aí o VAR depois, volta. Estava impedido. Estava impedido, o que acontece? Você retorna ao status quo, né? Tanto, veja, é paradigmático, é significativo que a bola ela é retomada da onde se deu o impedimento. Porque ali se deu uma infração à regra do jogo. Dali deve retornar. Tudo que aconteceu dali em diante é inválido. Para a regra do jogo, é inválido. Então aquele passe que deu para frente, aquele drible, empurrou, mas eu vi o cara driblando o goleiro, eu vi a bola cruzando a linha, eu vi a rede balançando. Você viu porque aconteceu. No mundo dos fatos, aquilo aconteceu. Todos nós comemoramos o gol do Brasil, realmente aconteceu. Mas para a validade do jogo, não aconteceu. Para o mundo do direito, não, essa distinção do mundo dos fatos e do mundo do direito. Para a súmula do jogo, não aconteceu. Aquilo foi um gol inválido. Então, no mundo dos fatos, ocorreu a transferência do dinheiro. O autor não está negando. Ocorreu a transferência do dinheiro. Só que o autor emprestou para quem não deveria emprestar. Para quem não poderia emprestar. Tudo bem, aí nós temos várias questões de direito civil para estudar. Claro que aqui a lógica é retornar ao status quo. Né? E quando se diz que retornar ao status quo, seria inclusive devolver o dinheiro pro autor. Né? Aí você vai ter que discutir justamente a possibilidade patrimonial do réu, mas aí é uma questão de direito material. Okay? Do ponto de vista processual, o que me interessa é que esse fato é um fato impeditivo. Não subsiste, o réu não tem a obrigação de devolver o dinheiro. O réu não é uma relação de mútuo. O réu não pode ser condenado a devolver o dinheiro para o autor. Ok? Bom, fato impeditivo. Fato modificativo. Exemplo.
Excelência, eu peguei dinheiro emprestado com o autor. Só tem um detalhe. Olha esse nosso diálogo que eu estou juntando aqui para o senhor. Troca de e-mails, troca de mensagens, correspondências, na qual nós conversamos e estabelecemos um novo pacto que modificou a nossa relação inicial. Realmente estava ali combinado que eu ia devolver o dinheiro para ele em meados de 2020, sei lá, julho de 2020. Só que todos nós sabemos, é um fato notório, que teve uma crise mundial, uma pandemia, e impactou, sei lá, eu sou comerciante, excelência, impactou meu negócio. E aí eu entrei em contato com o meu credor, com o autor, e nós repactuamos a dívida. Nós repactuamos os juros, nós repactuamos o prazo, de modo que aquela obrigação inicial foi modificada. De modo que o vencimento não é mais aquele, agora modificou. De modo que eu não devo ele mais, agora nesse momento. Ele me concedeu um novo prazo, agora está até dezembro. E eu estou separando aqui para pagar, então não entendo porque ele está me cobrando. Tem um fato novo. Um novo pacto que nós fizemos. Analise isso aí, excelência. Claro que isso vai ser levado em consideração. É um fato novo que modifica o direito. Ok? Uma alteração contratual de toda a ordem que seja. E fato extintivo. Principal exemplo de fato extintivo. É o pagamento, né? Excelência, eu peguei mesmo dinheiro com o autor. E paguei. Estamos aqui. O comprovante de pagamento. Tem um recibo de quitação por parte dele, autor. Então, das duas, uma, excelência, é um safado, que quer receber 2 vezes pelo que emprestou, ou é um desorganizado, pode acontecer, né? Às vezes acontece mesmo. O cara recebeu, só esqueceu de dar baixa no sistema, e é uma grande financeira, tem lá a quitação, mas está lá no sistema como cliente ainda devedor. Eu já paguei, o problema é dele. Me dá meus honorários, né, advocatícios, mandou mal, desculpa, ok, acabou o processo, mas me dá aqui meus honorários advocatícios, tudo resolvido. Um fato novo extintivo, tá? Bom, não é propriamente tópico daqui não, porque estamos vendo as espécies. Então, fechamos a distinção da espécie de defesa quanto ao mérito, né? Nós vimos a defesa quanto ao objeto pode ser de mérito ou processual. Quanto ao mérito pode ser direta ou indireta. Nós fechamos essa. A direta, defesa de mérito direta é a negativa. Defesa de mérito direta, apresentação de fatos novos, ok? Nessa apresentação de fatos novos é que surge uma consequência processual muito importante, né? Não é propriamente o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos voltar a ver isso adiante, numa outra fase do processo. Mas vejam, até um raciocínio natural. O réu tem direito ao contraditório. Obviamente, né? Quando a gente fala em contraditório, naturalmente se associa a um pobre coitado do réu, porque um troglodita de um autor foi a juízo em face dele, vamos ouvir o réu, tadinho. Geralmente é isso que se pensa. Mas será que o autor tem direito ao contraditório? O autor também tem direito ao contraditório, com certeza. O autor tem direito ao contraditório. Nós estudamos detidamente, pontuadamente. Eu já repeti para os senhores diversas vezes a importância que o contraditório tem para o processo civil contemporâneo. Contraditório participativo, contraditório substancial. O processo civil atual é lido sobre as lentes do contraditório, da cooperação. A participação dos sujeitos processuais com a possibilidade de exercer influência no resultado final. É claro que o autor tem também direito ao contraditório. Se o autor tem direito ao contraditório, ele pode se manifestar sobre o que o réu trouxe. Mas veja, se o autor falou
eu emprestei dinheiro e o réu falou não emprestou não, você vai ouvir o autor sobre o que o réu falou para quê? Para ele repetir emprestei sim? Então você vai ter que ouvir o réu de novo para ele falar não emprestei não. O que eu estou querendo dizer com isso? Na defesa de mérito direta, o autor falou emprestei, o réu falou não emprestou, fechou o contraditório. Quanto a esse ponto, essas alegações, segue o processo. Agora, na defesa de mérito indireta, percebam, o autor falou, alegou, né? Quando eu digo falou, é a técnico para alegou. O autor alegou, eu emprestei dinheiro. O réu alegou, emprestou mesmo. Então, quanto à transferência de dinheiro, já teve ali, fechou o ponto. Mas o réu trouxe um fato novo. O réu falou, mas eu já paguei. Sobre o fato do réu ter pago, só o réu falou. Será que o autor tem o direito de se manifestar quanto a isso? Sim ou com certeza? Com certeza. O autor tem direito a se manifestar sobre esses fatos novos. Quando o réu inova no processo, quando o réu traz fatos novos na sua defesa, é direito do autor sobre ele se manifestar. Vai que aquele recibo é de uma outra relação jurídica. Vai que aquele recibo é falso. Vai que aquela modificação é falsa. Vai que o cara não era interditado coisa nenhuma. Claro que tem que ouvir o autor. Essa oitiva do autor sobre o que o réu trouxe de novo na sua defesa de mérito indireta é chamado na prática, a lei não utiliza esse termo, ok? Mas é chamado na prática de réplica. Réplica. A réplica do autor é a sua manifestação. Ele vai ter os mesmos 15 dias, né? Por isonomia. O réu teve 15 dias para se manifestar sobre o que o autor trouxe na petição inicial. O autor tem 15 dias, nós veremos isso. O autor tem 15 dias para se manifestar sobre o que o réu trouxe na sua contestação. Então, réplica é a oportunidade de o autor se manifestar em 15 dias sobre o que o réu tenha trazido de novo na sua contestação, na sua defesa. E esse algo de novo é a defesa de mérito indireta e, eventualmente, algumas questões processuais que nós passaremos a ver já